Tem um filme chamado Uma História Sem Fim, Sim. dos anos 80. E tem uma cena do pântano. Do pântano, do cavalo. Isso! Essa cena, eu lembro quando eu era criança, essa cena me impactou pro resto da vida, porque eu entendi o que a cena estava querendo dizer. Então, assim, por cima, só para as pessoas entenderem como é que é esse Vale da Sombra da Morte, que elas vão passar, se elas quiserem passar, virar a chave delas, tá? O menino chega com o cavalo dele num pântano amaldiçoado. É o pântano da tristeza. Isso, o pântano da tristeza. Por que amaldiçoado? Porque você tenta atravessar o pântano para chegar do outro lado e você só consegue caminhar por cima da água se você se mantiver num bom estado de humor. Mas o pântano começa a sussurrar coisas tristes. Nossa, você começa a lembrar. O visual é terrível. Isso, o visual é terrível. Daqui a pouco as influências começam a te puxar para baixo, né? Chegando nesse pântano para atravessar para o outro lado, o menino que tá com seu cavalo, ele recebeu uma poção mágica que vai protegê-lo, mas o cavalo não. Ou seja, o menino sabe que ele vai atravessar, mas enquanto ele tá lá, vamos lá meu cavalinho, a gente vai chegar do outro lado, tá tudo bem, o cavalo começa a ficar triste. Aí ele começa a afundar no pântano. E o menino, não fica triste, a gente vai chegar lá, não fica triste. E o cavalo fica cada vez mais triste. E eu entendi como criança, caraca, a vida é assim. Vão ter as vozes, vai ter a tristeza, mas eu tenho que manter a minha autoestima para chegar do outro lado do pântano. Olha, eu tinha, sei lá, 5 anos de idade e eu me impactei assim. Você concluiu isso. Isso, eu concluí isso. Caraca, a vida é isso. O Vale da Sombra da Morte é assim. Você não vai ter razão nenhuma quando você olhar para fora para acreditar que você vai mudar. Não vai ter razão nenhuma, cara. Você tem que ir na tua cabeça, te convencer. Não. Aquela doida da internet falou que tem um Vale da Sombra da Morte, que tem um outro lado. Ela deve saber de alguma coisa, né? Porque outras pessoas também falaram desse momento. Eu vou continuar. Desiste. Tu sabe que isso nunca vai dar certo. Tu sabe que tu não tem valor. Tu é uma idiota. Tu nunca vai ser nada. Te mata logo. E a pessoa não. Por quê? O que ela tá fazendo? Ela tá construindo na cabeça dela a realidade que ela quer criar. E ela precisa construir na cabeça dela sem indícios externos, porque quando ela começar a ver indícios de que aquela realidade que ela construiu tá dando certo, ela percebe, peraí, eu criei a minha realidade? Peraí, durante tantos anos eu achava que essa realidade nova que eu tô vivendo não era possível, e eu tava atravessando aquele Vale da Sombra da Morte, não achando que era possível, mas falei, não, um dia essa realidade vai acontecer, e aqui está ela. Quer dizer que foi pelo fato de que eu consegui ser minha terapeuta nos momentos que eu queria desistir. Foi o fato de que eu não me abandonei nos piores momentos que fez com que a realidade que eu visualizei 9 anos atrás, 10, 14 anos atrás, se concretizasse? Sim. Então, a gente tem que criar dentro de nós um conceito que nem vocês criaram do que é quais são os valores para a próxima etapa, né? Tá bom, se esse relacionamento, esse seu jeito de lidar com a realidade, com a vida não funciona, então o que você tá deixando para trás? E o que vai fazer parte agora da sua próxima etapa? E mesmo que você não tenha indícios olhando para fora, só em relacionamento tóxico, uma carreira que você detesta, sabe? Um corpo com o qual você não se identifica. Como é que você vai atravessar esse pântano da tristeza que vai te falar que nada é possível? Então você tem que construir dentro de você a capacidade de ser seu próprio terapeuta nos momentos que você vai desistir, porque é aí que você percebe que ninguém vai te salvar. E quando você tem essa força de falar, não, se ninguém vai me salvar, então eu vou estar do meu lado nesses piores momentos. E aí que você percebe que todas aquelas coisas que o pessoal que a gente vê na internet, que tem sucesso, sabe? Todas as coisas que o pessoal fala, não, gente, é persistência, é não desistir. Eu sei que é clichê, mas é isso. E para além disso, né? Porque quando, fazendo a analogia da mesma cena, quando o cavalo realmente afoga, ele começa a afogar, porque ele começa a ficar triste. Isso. Porque perdeu o cavalo. Então ele precisa... Olha que loucura. Ele precisa, diante da dor, inclusive da solidão, porque ele estava no caminho com alguém e alguém não foi capaz de suportar o processo. Ele precisa se curar. Porque durante... Ele estava bem, ele estava conseguindo ir. Sim. Ele estava mantendo. Tô conseguindo. E ali acontece. O amigo dele, o cavalo, não dá conta e afoga. Ele tenta puxar com todas as forças, não consegue. Mas ele precisa não se deixar abalar. Porque senão ele afoga também. Se ele se deixar abalar, ele afoga também.